Nós vamos estar estudando aqui sobre espiritualidade líquida, uma expressão que foi cunhada agora, recentemente, sobre relacionamentos e sobre o nosso tempo. As coisas são líquidas, elas não se firmam, elas não se sustentam, elas não se seguram. Por outro lado, elas são tão fluidas que elas vão para o lugar de menor esforço, para o lugar onde houver menos resistência, elas tendem para lá. Uma das expressões que se fala sobre liquidez é a busca incessante do conforto. Quando eu era mais novo, aqui no Brasil, o tal do Fernando Collor falou que os nossos carros eram carroças. Naquela época, um apetrecho que se podia ter no carro, que seria dos mais luxuosos, era conseguir fazer um ar-condicionado ser instalado. Hoje em dia, acho que talvez 100%, eu não sei, mas uma boa parte dos nossos carros já vem com ar-condicionado. Mas, se você quiser, você pode ter uma versão de um carro mais simples, média, mais luxuosa. Cada uma dessas coisas são apetrechos que nós colocamos para ter mais conforto. Hoje a gente vai comprar uma passagem aérea, então a gente pode comprar uma promocional lá bem simples e você vai ter direito a levar uma mala de mão. Mas se você quiser uma melhor, aí vai ter lanche, vai ter não sei o quê. Ou seja, a gente está vivendo num tempo onde quase tudo a gente consegue, de alguma maneira, fazer uma conveniência própria, bem pessoal, dentro dos nossos limites, dentro daquilo que a gente acha que seria mais viável para a gente. Uma conveniência, um processo que é nosso. Isso está fora de nós. Isso é fruto do nosso tempo. Essa sucessão de conveniências tem a ver com o avanço da tecnologia. Alguém estava fazendo um estudo recentemente sobre isso, falando que a tecnologia tentava fazer o homem viver menos estressado, uma vez que ela poderia substituir uma série de tarefas que o homem faz e se cansa por causa delas. Mas se tornou um mal, porque a gente se cansa ainda mais. Hoje a gente não termina um expediente, a gente sai do trabalho para dentro de casa a gente tem que responder WhatsApps, redes sociais, e-mails, e o trabalho continua a noite afora, a pressão continua no travesseiro. A gente vive tentando ter algum conforto, tentando ter alguma coisa que dê significado, mas ao mesmo tempo isso escorre das mãos da gente. Isso também é líquido. O conforto é por demasiadamente líquido. Sendo assim, a gente queria pensar nos processos que estão acontecendo, talvez dentro de nós, como fruto do tempo que vivemos. Eu vou chamar isso pelo nome certo, dado há muito tempo atrás, chamado secularização. Será que é possível pessoas crentes, fiéis, criadas na igreja, gente que lê a Bíblia, gente que procura seguir a Bíblia, será que é possível mesmo esses se secularizarem, tomarem o século como a forma de viver? Será que é possível que eu e você estejamos respondendo mais uma agenda de conveniência e uma agenda de pressão do mercado do que uma agenda do Espírito? Será que é possível que a gente possa dizer não aos nossos confortos pessoais para viver com Cristo? Será possível no dia de hoje a gente dizer não para as pressões do mercado para viver uma espiritualidade sadia? Irmãos, essas questões elas não são simples. Sabe o que está acontecendo? Uma das coisas que tem sido muito falada hoje, especialmente na academia que lida com a teologia, com a missiologia, é que como a secularização mudou os seus processos, especialmente nessa última década. Há 10 anos atrás, a grande vertente da secularização dizia respeito à sensualidade. Nos últimos 50 anos, até 10 anos atrás, o principal fator que a igreja se preocupava com as questões da secularização era a sexualidade ou a moralidade. Mas
de alguma maneira, o tempo virou e nesses últimos 10 anos, a gente está mais preocupado, eu estou falando como igreja, a gente está mais preocupado com o nível de conforto que a gente consegue ter do que mesmo com a moralidade. Sendo assim, a conveniência pessoal pesa mais do que até mesmo a moralidade. Se eu tiver de abrir mão de alguma coisa que seja moral, a fim de ter maior conforto, é possível que eu abra. Eu vou dar um exemplo bem brasileiro. Por exemplo, você tiver como, estou falando no geral, pode ser que você não faça isso, mas no geral o brasileiro é assim. Se você tiver como conseguir pagar menos impostos, ainda que você faça isso ludibriando, ou seja, através de mecanismos que não são lícitos, se você tiver como, a fim de você ter uma receita melhor e assim você também ter um conforto, entre aspas, melhor, eu não sei quantos por cento, mas eu diria que mais de 90% dos brasileiros faria isso. Assim como fechar um negócio, se a gente tiver como ter um ganho ilícito, a maioria nem pensa duas vezes, fala assim, rapaz, eu já sou tão roubado, o Brasil já me rouba tanto, e a gente faz. Sexta-feira a gente foi para a FENEARTE, eu, minha esposa e Davi, o Judá está lá na temporada, e quando a gente saiu de lá da FENEARTE, a gente foi para aquela fila para pagar o estacionamento, e tinha a fila grande, gigante, tinha uma fila do lado que era para prioridades. E a gente viu alguns casos de pessoas que não são idosas, não têm algum tipo de dificuldade ou deficiência ou limitação, e, no entanto, tentava usurpar, roubar a fila. Pouquinho à frente da gente tinha alguém que estava furando a fila. Por que isso? Por que a gente, crente, também faz isso? E por que a gente faz isso dentro da igreja até? Não que a igreja seja mais santa do que lá fora, mas eu só estou querendo mostrar até que ponto a gente chega. Por que se a gente está acostumado a sentar num determinado lugar do templo, e a gente chega naquele dia e tem uma pessoa que a gente nem conhece sentada naquela área, um grupo sentado ali, a gente, em vez de saudar essas pessoas, abraçar elas, animá-las no Senhor, a gente já fica com cara feia e fala assim, esse lugar aqui é meu, eu comprei antes da fundação do mundo, esse lugar aqui é meu, e a gente já fica abusado. Aqui no culto, na hora que estava se falando assim, vamos saudar uns aos outros, eu percebi uma pessoa que eu não conheço, mas está aqui no templo, ficou só, ninguém foi lá para abraçar. A gente tem dificuldades de sair um pouquinho que seja da zona de conforto pessoal, a fim de servir, a fim de dar-se ao outro. Por que isso? Eu vou dizer para você que essas coisas todas que eu estou mostrando assim, de certa forma até meio que aleatórias, elas são expressões do tempo da gente. Elas não são simplesmente porque a gente é mal educado, ou porque a gente, sei lá, porque a gente não aprendeu antes. Não, não. Alguns de nós sabem. Alguns de nós já têm aprendido isso há tempo, mas é desconfortável sair do lugar para abraçar o outro. Causa desconforto quando eu chego para o outro e pergunto com verdade e com coração, como é que você está, meu irmão? E a pessoa chega e fala assim, rapaz, não estou bem não. Ah, faz isso não, responde isso não para mim, por favor. Porque quando você diz assim, não estou muito bem não, agora eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que saber, e o que foi que aconteceu com você? E talvez aquilo vai me levar uma hora de conversa naquele momento, depois um cafezinho durante a semana, vai me levar a ter que orar pelo outro, e tudo isso é desconfortável. Afinal de contas, a gente já está assim, tão necessitado de um alívio, ou não é? Já estamos tão cansados, aflitos, sobrecarregados. Como é possível ter uma espiritualidade genuína? Digo para você, irmão, à medida que a gente avança nessa perspectiva de secularização, a tendência que temos como igreja, ela
ela se bifurca. Uma das tendências mais naturais, a igreja secularizada, ela virá um balcão de serviços. Significa que ela vai se tornando paulatinamente mais empresa e menos igreja. Ela precisa agradar o cliente, o freguês, que no caso são os membros. E para agradar o cliente e o freguês, ela precisa falar aquilo que a pessoa quer ouvir, e ela precisa também ter uma série de atividades promocionais que facilitem a pessoa a querer estar presente. Esse tipo e modelo de igreja tem crescido no Brasil, foi moda nos Estados Unidos e no Brasil tem crescido assustadoramente. Conhecemos alguns casos de pastores que são históricos dentro do Brasil, pessoas assim de renome, mas que em um determinado momento da jornada deles, eles precisaram, assim eles dizem, precisaram abrir mão da integridade no sentido da conveniência. Porque se eles não começassem a servir a conveniência da freguesia da igreja, a igreja se esvaziaria ou perderia o nome e perderia a reputação. Outra possibilidade que acontece, uma igreja virá um balcão de negócios e a igreja então virá uma instituição muito mais mercantilista do que uma instituição de fé. A outra possibilidade é ela se tornar uma igreja enrijecida, uma igreja que não consegue mais falar com o mundo. Ela se isola, vira um gueto. Conheço igrejas, aqui mesmo em Recife, que mais ou menos assim funciona a mentalidade da liderança e dos membros. Não gostaria que mais pessoas entrassem, porque se mais pessoas entrarem dentro da igreja, a gente vai sair um pouquinho da nossa zona de conforto, a gente vai ter que lidar com problemas que, enquanto a gente está com essa estrutura fechada, a gente não lida. Vou dar um exemplo. Imagina uma igreja que há 10 anos não tem novos convertidos. Os problemas com os quais elas lidam são daquelas famílias que todas se conhecem, e dentro dessa estrutura onde todos se conhecem, os problemas, muitas vezes maquiados, são problemas supostamente simples. Porque na maioria dos casos, essas famílias não apresentam os reais problemas que estão passando. Elas vão ali dizendo que está tudo bem, e todo mundo só se conhece no domingo, então a igreja está fechada num gueto. Mas vamos supor que essa mesma igreja, que está há 10 anos sem nenhum novo membro, começa a receber pessoas que se convertem. Essas pessoas que se convertem estão vindo de uma sociedade falida. Ou seja, estão vindo pessoas que têm, ou elas mesmas, ou na família delas, pessoas drogadas, pessoas com problemas sérios de moralidade, pessoas com problemas sérios de traumas e de histórias na sua própria história. Ou seja, essas pessoas, elas vão causar dentro daquela comunidade um desconforto. Afinal de contas, como vamos lidar agora com pessoas que são, entre aspas, inconvenientes? Então, o tempo que a gente vive vai gerar uma bifurcação. Se a gente for seguindo o modelo da secularização e a gente quiser ser supostamente uma igreja relevante, é mais fácil a gente seguir no sentido do mercado e a gente começar a funcionar como um balcão de serviços onde a igreja precisa agradar os clientes. Essa igreja, ela normalmente cresce porque as pessoas querem os serviços. E como querem? É da mesma ordem da demanda e do crescimento, por exemplo, dos consultórios psicológicos, das psicanálises, dos medicamentos que são para maquiar os sentimentos, as emoções. Ou seja, essas igrejas, elas fornecem um tipo de serviço que existe um mercado gigante querendo abraçar. Por outro lado, a outra possibilidade é a igreja se ensimesmar, fechar-se em si mesma e não deixar mais que ela seja uma expressão do reino, uma agência do reino de Deus para o mundo. Ela perde o seu senso missional. E tudo dos dois casos, tanto no sentido do balcão dos serviços como a igreja fechada em si mesma, elas são expressões do secularismo.
Todos os dois casos, a conveniência pessoal é que está ditando como a igreja deve caminhar. Quando nós seguimos o que é melhor para nós mesmos, conforme o nosso entendimento, nós não seguimos mais Deus, mas seguimos o nosso próprio umbigo. Não seguimos mais a palavra de Deus, mas seguimos conforme o mundo. E é muito fácil para mim e para você, isso é mais do que fácil para mim e para você, tentar fazer uma espécie de plus na nossa peregrinação. Ou seja, eu sigo a Bíblia, mas também tem isso. Mas também é como a compra da passagem. Eu quero comprar passagem aérea, mas também eu quero que tenha um lanche tal, mas também eu quero que levar 2 malas, mas também eu quero que tenha milhas extras, mas também, ou seja, é bem provável que muitos de nós, se não todos nós, tenhamos assim, como Igreja Presbiteriana das Graças, a seguinte meta: não, eu vou seguir a Bíblia, mas eu vou acrescentar um outro ingrediente assim importante para a vida fazer sentido, para a vida ter gosto, para ter um prazer maior. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. O que vamos estudar nessa espiritualidade líquida é o livro de Juízes, nesse mês de julho. Capítulo 2 do livro de Juízes, nós vamos ler a partir do versículo 6 até o final, até o versículo 23. Livro de Juízes, capítulo 2, desde o versículo 6 até o final desse capítulo. Versículo 23. Juízes, capítulo 2, desde o versículo 6. Vamos ler? Diz assim então: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Eles estão se instalando. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e também a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam, contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam.
Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Vamos orar. Pai, aplica a tua palavra, ensinando a gente, Deus, talvez o ponto da nossa intersecção com o mundo que tem desonrado o Senhor. Ensina-nos também, Deus, a revelar o Senhor no mundo, para que a gente não perca o sentido de viver aqui, Pai. Abençoa tua igreja, a mim também. Isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Juízes tem uma frase que parece que revela todo o espírito do livro. Cada um fazia o que era mais reto, segundo os seus próprios olhos. Ou seja, havia no livro de Juízes, ou na época dos Juízes, o seguinte sentimento: eu vou seguir o que eu acho mais reto. Isso é uma espécie de antinomianismo, ou antinomismo, tanto faz dizer uma coisa ou outra. O que é isso? É quando você pega a lei, uma regra, quando você pega uma ordem ou um ensinamento, e você torna ele menor do que você. E o tempo que a gente vive, essa é a grande expressão da nossa espiritualidade, da maneira como lidamos com Deus. Nós lidamos com Deus hoje não como se Deus fosse maior do que nós, como se Deus compreendesse as coisas melhor do que nós, e como se Deus tivesse de fato a mão na história, o governo da história nas suas mãos. Nós lidamos com Deus hoje como se Deus fosse uma espécie de igual ou menor do que nós, como se Deus fosse uma espécie de servo nosso, que tem muito poder e que pode fazer a história se tornar boa para nós, segundo a nossa conveniência. Nós até admitimos que Deus é o Senhor dos céus, mas quem é o Senhor do Deus que é o Senhor dos céus, somos nós. Nós não lidamos hoje, pessoalmente, eu estou falando isso não no sentido da razão, mas no sentido das emoções. Nós não lidamos hoje, pessoalmente, com um Deus que é maior do que nós. E isso é a expressão do tempo que a gente vive. Nós vivemos hoje dentro de uma superficialidade, onde eu quero o que quero, na hora que quero. E se o que eu quero não é me servido na hora que eu quero, do jeito que eu quero, então eu fico embirrado, eu fico em crise, fico chateado e fico contra. Eu não sei nem contra o que, mas eu estou contra. Contra, obviamente, em última instância, Deus. Mas eu não sei que eu estou contra Deus porque eu estou simplesmente mal com a vida. Essa é uma expressão da nossa espiritualidade doentia. Quando não estamos assim, realmente felizes, satisfeitos, plenos. A expressão bíblica do Velho Testamento, shalom, paz. Quando não estamos na expressão bíblica do Novo Testamento, bem-aventurados, satisfeitos, a nossa espiritualidade está se revelando deficiente, está se revelando problemática. Eu vou tentar fazer uma analogia para explicar isso melhor. Pense aqui comigo o seguinte: imagine que
ontem à noite você começou a ter uma febre. Você estava sentindo dor no corpo e uma febre. Você tomou um antitérmico e conseguiu dormir. E dormiu bem. Mas hoje pela manhã, você acordou já um pouquinho indisposto e sentindo seu corpo um pouco assim, quente. Aí você daqui a pouco toma outro antitérmico. Mas daqui a 24 horas, se você continua tendo febre, você não vai mais simplesmente tomar um antitérmico. Você vai procurar um especialista, alguém que diga para você o que é que está acontecendo com sua fisiologia para você continuar tendo febre. E provavelmente o médico vai descobrir que a febre não é fruto simplesmente dela. Vai dizer, existe uma infecção, um problema em outro lugar que está se revelando através da febre. Eu e você lidamos com as nossas inquietações. As nossas inquietações são como febre. E a gente tem muitos mecanismos que são antitérmicos, que a gente tem como estabilizar as nossas emoções. Um dos mecanismos que usamos é medicamento. Outro mecanismo que usamos é dinheiro. Outro mecanismo que usamos são os relacionamentos interpessoais. Outro mecanismo que usamos é o poder. Outro mecanismo que usamos são as nossas próprias conquistas, o status pessoal. Outro mecanismo que usamos são os médicos. Outro mecanismo que usamos são a nossa própria história, que a gente chega e diz para a gente mesmo, olha alma, regala-te, tu conquistaste, tu chegaste até aqui, tu estás bem. Irmãos, de forma muito medíocre, de uma forma muito inadvertida, nós vamos tomando antitérmicos a vida toda e nunca vamos até o especialista para dizer onde está o problema na nossa alma. O livro de Juízes é aberto para dizer para a gente o seguinte: enquanto o povo de Deus, que é chamado pelo nome de Deus, que é fruto de uma aliança com Deus, que vive num relacionamento vivo com Deus, enquanto esse povo vive para Deus, buscando a Deus, se satisfazendo em Deus, esse povo vive sem febre, esse povo vive em paz, esse povo vive feliz. Não é porque não tenha problemas, não é porque não tenha lutas, não é porque não tenha muitas tribulações, mas é porque a alma, o coração está cheio e pleno e satisfeito. Mas quando o coração não consegue se satisfazer, quando a mente não consegue se satisfazer, quando a inquietação é a mãe do nosso movimento, quando constantemente nós simplesmente estamos rivalizando com a vida, é febre, irmão. É febre. E deixe-me falar que a Bíblia é o espelho para você ver, é o especialista que você precisa para dizer para você onde está a enfermidade na sua alma. A Bíblia. Não será um pastor que dirá a você onde é que está a enfermidade na sua alma. Um pastor, um irmão da igreja, uma pessoa crente, poderá ser usada por Deus para, através da palavra, diagnosticar onde está o problema no seu coração. Mas é a Bíblia que de fato trará o diagnóstico onde se encontra a enfermidade da nossa alma. E não é simples como se a gente pudesse chegar e dizer, o nosso problema, o meu problema é orgulho. Sempre será orgulho. Não é simples taxar, dizer um nome, dizer, o seu problema é porque você foi abusado na infância. O seu problema é porque você está vivendo um momento de desemprego, uma instabilidade financeira, uma dívida. Não é simples assim. É mais profundo do que isso.
Você foi feito por Cristo Jesus lá naquela cruz. E você foi feito uma nova criatura. E você foi feito segundo Deus. Por isso você foi feito à imagem de Deus. Você é a representação visível de Deus na terra. É como se Deus estivesse andando sobre a terra enquanto você anda nessa terra. Não é simples você chegar e dizer: o meu problema é essa mulher que fica o tempo todo praguejando do meu lado. Meu problema é um homem que não me satisfaz, que não me protege, que não me abençoa. Eu quero dizer para você que isso é febre. Todos esses sintomas é simplesmente sinal, é febre da revelação de uma coisa maior que está dentro da sua alma e não dentro da experiência fora de você. Eu leio os Juízes, então vejo assim. Enquanto o povo estava aprendendo, o povo de Deus estava aprendendo a se mover na direção de Deus. Deus dizendo faça, eles faziam. Deus dizendo para, eles paravam. Enquanto o povo estava resolvido a sarar a terra através da ação de Deus nos seus corações, eles tiveram muitas lutas, eles tiveram muitos enfrentamentos, muitos inimigos, muitos problemas para resolver. Eu vou falar assim um panorama bem superficial desse momento da história de Israel. Quando Josué assume a liderança do povo de Deus para entrarem na terra prometida, o que Deus pede a Josué, os capítulos 8 e 9 de Deuteronômio, é que mate todos os habitantes da terra prometida, Josué. Você e o povo que vai entrar lá, mata todo mundo. E ele diz assim: você vai matar o povo que está lá, e não diga no seu coração que você matou porque você é bom. Mas você vai dizer no seu coração que você não é bom o suficiente, mas que aquele povo estava precisando da ira de Deus. Ou seja, você vai matar, porque enquanto você mata, será manifestação do meu juízo, e não será manifestação da sua bondade, do quanto você é bom. E Josué entra na terra prometida com um desafio daqueles imensos. A cidade mais fortificada, as muralhas mais intransponíveis. Logo de cara, Jericó, uma cidade milenar. Já na época de Josué, ela já era milenar. Uma cidade daquelas que nunca ninguém conseguiria vencer, pelo menos não com a tecnologia que se tinha naquela época. E Deus dá a estratégia para Josué daquelas mais ridículas que se pode pensar. Josué, vocês vão rodear a cidade durante 7 dias, e no último dia vocês vão rodear 7 vezes, e vão gritar, e vão tocar trombetas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você entender, isso é suicídio, isso não é estratégia de guerra, isso é suicídio. Qual é o inimigo que está olhando de cima para baixo, pessoas que estão passando por ali? Qual é o inimigo que com bom senso não pega uma flecha, não pega um cajado, não pega uma pedra, não pega um balde de piche, não pega fogo, não pega o que for para jogar de lá de cima as pessoas que estão embaixo? Faz no primeiro dia, faz no segundo dia. Qualquer demente vai pensar assim, amanhã eles vão vir, quando amanhã eles vierem eles vão morrer. 7 dias, e no 7º dia 7 vezes eles fazem esse mesmo caminho ao redor da cidade. E depois eles gritam. Que tipo de arma bélica é essa que faz a pessoa vencer pelo grito? Gritem. Agora toca a trombeta, e as muralhas ruem, as muralhas caem, é quebrado o poder e a potestade do inimigo, e de repente Israel toma aquela cidade. E todos os vizinhos, todos os povos vizinhos começam a ter medo de Israel e falar assim: quem é esse povo? Quem é esse povo?
Mas aí eles se defrontam com a próxima cidade, chamada Ai. A cidade é tão pequena que estrategicamente eles pensam, não vamos mandar o exército todo, não, vamos mandar só uma porção. Mas tinha um homem que já tinha feito conforme melhor lhe parecia, que seguia uma conveniência pessoal, que seguia um enriquecimento ilícito. E aquele homem tomou para si um santinho, botou ali um dinheiro, botou umas vestes, botou ali na sua tenda embaixo da terra. E quando eles saem para Ai, eles perdem. E depois Deus disse para Josué, agora deita a sorte e mostra, que eu vou mostrar quem é esse homem que transgrediu Israel. E o nome daquele homem era Acã. E Deus disse assim, mata Acã e mata a família dele toda. E Josué pega e mata Acã e mata a família dele toda. Juntamente com o povo. E Israel segue avançando, crescendo e tomando a terra prometida conforme Deus tinha dito. A história de Ai, assim como a história de Jericó, revelam para mim e para você que a tomada da terra não era uma busca de relevância pessoal do povo. Não era uma busca de integração e posse. Não era uma maneira deles tentarem fazer um intercâmbio com o povo a fim de conquistarem aquele povo para si. Porque Deus queria que eles tomassem a terra. Porque eles precisavam avançar em cima da fé. Porque a aliança era o que sustentava o coração. A fidelidade a Deus era os que mantinham de eles tomam a terra. Só que Josué morre com 110 anos, como lemos. Os homens que foram criados com Josué, na história de Josué, eles permanecem fiéis ao Senhor. Nesse tipo de fidelidade estranha, quando Deus chega e diz para você assim, marcha, e você marcha sem saber por quê. Porque não é estratégia de guerra, é estratégia de fé. E quando Deus chega e diz para você assim, agora foi porque houve transgressão, você vai lá e trata a transgressão. Você não finge que não tem problema, mas você vai lá e trata o pecado. Esse tipo de fidelidade que é a Deus e não as conveniências pessoais. Esse tipo de fidelidade que é a Deus e não a sociedade. Eles entram na terra. Aqueles homens que substituem Josué também continuam fiéis. Mas de repente surge uma nova geração. E aquela geração não guarda aliança. Essa é a expressão forte desse texto, porque a expressão de não guardar aliança é o seguinte: o relacionamento com Deus foi posto em segundo lugar. É mais ou menos assim: um homem casado com uma mulher, eles têm uma aliança. Mas de repente, num determinado momento, aquele homem não guarda mais a aliança, ou seja, ele está flertando com outra mulher. Quando Deus diz assim, o meu povo não guardou a minha aliança, ele está dizendo, ele está flertando com outro. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o povo de Deus deixou de considerar Deus como sendo prioridade. O conforto é mais importante. Sabe por que eu sei que o conforto é mais importante? Porque diz que eles foram adorar dois deuses cananeus, ou seja, dois deuses da região. Baal, que eles chamam Baalins, e Astarote. Astarote era a deusa da fertilidade. Ou seja, para aquela época, especialmente as mulheres, preste atenção, irmão, porque isso é uma leitura bem sociológica, mas é uma leitura histórica. Naquela época, a mulher, para ter qualquer dignidade social, naquela época, ela precisava ter filhos. Agora imagina a mulher que chega lá naquela época, aos 20 anos e não tem filho. Ora, com 12 anos ela já tinha filho. Agora aos 20 anos ela não tem filho, já faz 8 anos que eu não tenho filho. Meu Deus, tem alguma coisa. Só que não tinha fertilidade in vitro, não tinha processos para a pessoa conceber que não fosse assim, orando e pedindo a Deus. Agora eu estou com 20 anos, eu não vou ter filho, qual é o meu problema? Sabe o que ela fazia, a mulher fazia? Ela pegava uma oferenda, subia um monte, lá no monte ela procurava uma árvore que tivesse, e lá naquela árvore ela ofertava a sua oferenda a Astarote. E dizia assim, Astarote, me faça por favor fértil. E descia do monte dizendo, agora eu sou fértil, eu vou me relacionar aqui com meu marido e vou ter filho. Não era mais o relacionamento com Deus.
Não era mais alegria em Deus. E a alegria com Deus e a alegria em Deus diz mais ou menos o seguinte: se eu tiver filhos, eu sou feliz. Se eu não tiver filhos, eu sou feliz. Porque eu pertenço a Deus, eu sou feliz. Mas a alegria, segundo a conveniência pessoal, é: se eu tiver esse negócio que todo mundo tem, então eu sou feliz. Mas se eu não tiver esse negócio, então eu não consigo ser feliz. Afinal de contas, meu vizinho tem, minha família tem, as pessoas da igreja têm, mas eu não tenho. Então eu preciso ter para ser feliz. E você vai e cai para adorar Astarote. Adorar o mercado. Adorar o trabalho. Adorar a provisão. Adorar o ego, adorar a sua economia pessoal, sua reputação, seu nome, seu status. O outro Deus é Baal, que de uma maneira interessante, nesse relato é chamado de Baalim, porque é uma expressão, vamos dizer assim, um eufemismo da expressão Baal. Eu gosto de entender isso bem historicamente, porque o processo é o seguinte: depois eles vão adorar Baal, que Baal é como se fosse o Deus maduro, o Deus já, o poderoso lá, o grandão. Mas Baalim é como se fosse assim: eu adoro a Deus, o Senhor dos céus e da terra, mas eu preciso ainda também fazer um outro negocinho para poder ser feliz. Só adorar a Deus não vai dar não. Então, esse outro negocinho é Baalim. Ou seja, é um outro Deus, mas é um Deus menor, um Deusinho ali só para poder satisfazer um negocinho meu. Só que a palavra Baal é uma palavra cananeia que significa Senhor. Ou seja, o povo de Deus supostamente adorava a Deus, mas junto com adorar a Deus, eles adoravam algum outro senhorzinho ali, um negocinho. Olha, eu adoro a Deus, mas isso aqui também. Eu adoro a Deus, mas tem esse negocinho aqui também que eu preciso para poder ser feliz. Tanto a adoração de Baal como a adoração de Astarote fizeram o povo de Israel se tornar um povo extremamente imoral nessa época. Você vai ver nas histórias dos juízes quanto eles estão pervertidos moralmente. Então, casar e descasar, ter relações promíscuas, ter vícios de sexo, era besteira. Não, isso aí a gente resolve depois. Sabe por quê? Porque era assim: eu vou adorar a Deus, mas eu preciso ser feliz. Eu vou adorar a Deus, mas para ser feliz eu preciso assim de uma mulher mais quente. Para ser feliz no meu casamento, a gente vai precisar de usar assim umas estruturas novas. Para ser feliz no meu casamento, eu vou precisar então fazer uma viagem, fazer um negócio. Irmãos, veja, não é errado que a gente faça viagens, que a gente tenha dinheiro, que a gente seja próspero. Eu não estou falando disso, acho que você está entendendo. O que eu estou falando é que quando a nossa felicidade não está garantida, a nossa paz não está garantida na nossa espiritualidade em Deus, na nossa significância em Deus, na nossa alegria, exultação em Deus, quando não estamos satisfeitos em Deus, nós buscamos Astarotes e Baalins. E isso é uma espiritualidade líquida. Tem uma expressão que eu achei muito interessante, eu vi agora, recentemente, o pastor lá do módulo em São Paulo falou isso, eu achei isso muito legal. Eu já tenho repetido em alguns lugares. Falou assim: veja como é a expressão da espiritualidade na nossa época. E eu vou deixar isso para você pensar depois. E você faz seus comentários do jeito que você quiser. Veja como é a nossa espiritualidade. Imagine o seguinte: chega para você um amigo seu, crente, e fala assim: rapaz, eu estou tão preocupado. Meu filho está desgraçado. Meu filho está vivendo assim uma vida promíscua, completamente promíscua. E agora também está tomando drogas. E está viciado, sabe? Ele perde a noite, ele não tem mais jeito, assim. Eu estou tão preocupado, estou dizendo assim, estou perdendo meu filho para as trevas. A pessoa está super aperreada falando com você.
que resposta você daria a essa pessoa? Como você expressaria a sua espiritualidade para essa pessoa? Você terceirizaria essa espiritualidade do tipo assim, rapaz, precisa estar ali numa clínica para recuperação. Rapaz, precisa levar ele para o acampamento dos jovens para poder ele ter um encontro com Jesus. Ou você faria assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, próximo sábado, a gente se encontra na igreja, ou então a gente se encontra ali na minha casa. A gente vai fazer jejum, sexta, sábado. E a gente vai clamar a Deus. A gente vai clamar a Deus. E depois a gente faz mais jejum, e a gente clama a Deus. Intercede e ora. Aí vamos supor que você dissesse isso, a gente vai orar, a gente vai clamar, a gente vai se humilhar diante de Deus e esperar que Deus responda a nossa queixa. Vamos dizer que você dissesse isso, mas chega na sexta-feira, você já pronto para o jejum, pronto para passar uma jornada de oração, dizendo assim, Deus vai intervir, eu sei que Deus é grande, você está ali no fogo, e aí o cara liga para você, sexta-feira, fala assim, sexta-feira à noite. Meu amigo, sabe o que aconteceu? Hoje aqui no trabalho, meu patrão chegou e disse para mim assim, amanhã eu tenho que estar aqui para uma reunião. Rapaz, é importante, se eu não estiver lá, eu vou até poder perder meu emprego, não sei o que é que eu faço, não sei o que é que eu faço. A gente marcou a oração, tá, o jejum, meu filho está lá desgraçado, e agora se eu for, eu perco meu emprego, o que é que eu faço? Eu pergunto para você, irmão, o que é que você responderia? O que é que você responderia? Ah, rapaz, vá lá para o seu trabalho, honra a Deus lá no seu trabalho. Eu fico aqui e oro, eu faço o jejum por você. Você diria para ele assim, rapaz, Deus é fiel. O provedor da sua casa é Deus. Vamos orar e jejuar. Irmão, que tipo de espiritualidade é a sua? Que Deus é o que governa o dinheiro da sua casa, que Deus é o que governa o seu apetite espiritual, que Deus é o que lhe dá paz, que Deus é o que lhe dá alegria, lhe satisfaz o coração, que Deus é. Sabe por que eu estou falando isso? E estou encerrando com isso? É porque se a gente quiser alcançar o mundo, a gente só alcança o mundo com a espiritualidade sadia, trazendo o povo para conhecer a Deus, e não tentando fazer a nossa casa um chiqueiro dos deuses, para que o povo venha e adore os seus próprios deuses na nossa casa. Eu quero chamar você, irmão, para ir alcançar o mundo, para sair dessa igreja no nome de Jesus e chamar pessoas descrentes, pessoas que estão arrebentadas, pessoas que estão com seus filhos nas trevas, pessoas que elas mesmas estão cheias de vícios, dopadas, perdidas, enclausuradas, pervertidas, sem uma mente sã, sem um equilíbrio emocional, destinadas ao inferno, e você como luz do mundo, porque você conhece o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor da sua vida, e que lhe satisfaz a todo momento. Eu quero chamar você para viver pela fé, sem ser irresponsável, sendo o melhor que você pode ser, sendo o tampa no seu trabalho, mas vivendo pela fé. Porque aquela geração fazia apenas o que eles achavam reto aos seus próprios olhos. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Tem um desafio, o pessoal do louvor, se quiser vir para cá, pode vir. Tem um desafio para fazer para você. E o desafio diz respeito a essa espiritualidade. Quero fazer o desafio simples, trivial, essencial, poderoso. Se você quiser conhecer mais a Deus, de verdade,
você quiser ter a mente de Cristo, conhecer seu próprio coração e não conhecer apenas os sintomas que lhe agridem, eu queria convidar você a tomar 2 propósitos nessa manhã. Ler a Bíblia diariamente. Mas ler a Bíblia de verdade. Ler. E mesmo quando não entende, ler. Segundo propósito, orar. Mas orar de verdade, descascando a alma para Deus, dizendo: Deus, eu estou assim, eu estou assado, eu não creio, eu estou meio perdido, eu não sei o que fazer, ou eu creio, eu amo, eu busco, eu quero. Fala com Deus. É Deus que está no meio de vós. É Deus que habita na sua tenda, na sua casa. É o Deus que ouve você em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensará. Convidar você, irmão, a conhecer a Deus pela palavra e pela oração. Se você estiver topando o desafio, eu queria que você ficasse de pé, a gente vai orar junto, dizendo: Deus, eu aceito esse desafio, eu quero, eu preciso, estou me firmando aqui nesse propósito. Fique de pé, eu queria orar com você e por você, a respeito desse propósito, conhecermos mais a Deus. Conhecermos mais a Deus. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Eu não me exercito, Senhor, em grandes assuntos, nem em coisas maravilhosas demais para mim. De certo, Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma, e como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para contigo, ó Deus. Ó Deus, queremos esperar no Senhor. Espera, pois, Israel, espera, pois, Igreja das Graças, espera, pois, amigo, irmão, amado meu, espera, pois, no Senhor. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Recreia-te, alma, alegra-te, o Deus da vida e não da morte habita dentro de ti. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor da glória, Deus das riquezas, o Deus do poder que levanta dos mortos e ressuscita, o Deus que habita na eternidade, que não tem limites em si mesmo, o Deus que determina e as coisas acontecem, basta uma palavra e do nada tudo se firma. O Deus que tem controle absoluto e nada foge ao seu comando. O Deus que conhece o fio de cabelo que cai da minha cabeça. O Deus que sabe o meu deitar e o meu levantar. A palavra não veio nem a língua, nem a boca, o Senhor já conhece por inteiro. O Senhor conhece e sonda o meu coração. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau. E guia-me, ó Deus, por veredas planas, veredas de justiça. Por amor ao teu nome, Deus. Resgata-nos, mas nos resgata para resgatarmos. Ajuda-nos a alcançarmos os que estão nas trevas e no mundo, com a luz que o Senhor põe para brilhar em nós. Ó Deus, não deixa a gente fazer síntese com o mundo. Não deixa, Senhor, a gente fazer relações incestuosas com o pecado. Cuida de nós e livra-nos. Abençoa-nos. Estamos de pé para dizer ao Senhor: queremos ler a Tua palavra, queremos orar para Te conhecer. E isso, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, que nem isso a gente consegue fazer se não for por meio de Ti. No nome de Jesus.